Bonjour! Hoje eu vou falar sobre fluência. Nós escutamos muito essa palavra na internet, falar fluente em tanto tempo, fluência, como ficar fluente em inglês, em francês ou em qualquer outro idioma, mas na verdade ninguém explica o que é a fluência. No dicionário de português eu encontrei esta definição que eu vou ler para vocês. Qualidade do que flui, fluidez, característica do que é natural, espontâneo. E tem até um exemplo. Apesar de tímido, conversa com fluência. E eu também procurei em outros idiomas. Em inglês, por exemplo, eu vou colocar a definição aqui para vocês. Em francês também eu achei uma definição. E na verdade, nós podemos usar aisance, né, que é uma forma... É uma fluência, mas não é só aisance, não é só para falar um idioma. Tem outras coisas também que podem ser. Sans difficulté, avec aisance naturelle, facilement. E quando eu falo fluente, eu digo em francês que je parle couramment. Então, em todos os idiomas, nós vemos que ela significa, a fluência significa que você fala sem nenhum problema, você não tem... aquilo flui de maneira natural. Mas em nenhum momento nós vimos a definição de falar corretamente. Então o que acontece? A fluência é quando a pessoa consegue se comunicar, sem ficar pensando muito, sem travar. Mas isso não quer dizer que ela falará corretamente. Algumas vezes, mesmo não falando corretamente, a pessoa consegue se comunicar. Mesmo aqui conosco, alguns estrangeiros, mesmo falando errado, né, cometendo erros, nós conseguimos entender. Isso também acontece em todos os idiomas. Então a fluência, que é tão prometida por aí, ela não significa que você tem muito conhecimento, mas que você consegue lá embaralhar alguma coisa e se comunicar. Você consegue dar a impressão de que você não tem muito problema com o idioma. Mas também não significa que você vai entender bem o idioma. Para você falar uma língua é um conjunto de competências que seriam importantes, como ouvir bem, porque se você não entende, como você vai se comunicar bem? Escrever, apesar das pessoas pensarem que a fala é sempre muito mais importante do que a escrita, a fala é muito importante, mas hoje em dia nós escrevemos muito, porque nós temos as redes sociais, e-mail, mensagens de texto, e nós escrevemos bastante. Vocês podem perceber nas redes sociais quantos erros são cometidos mesmo em português. E também por nativos de outros idiomas também. Ler também é importante porque existem mensagens escritas que nós precisamos entender. E falar, que é muito importante também. Então é interessante treinar as 4 competências. Qual é o problema de aprender a falar de forma atropelada e cometer vários erros? Existem vários problemas e um deles é o mal-entendido que pode acontecer. E outro problema é quando você vai, por exemplo, passar por uma situação formal. Você pretende trabalhar, por exemplo, com aquele idioma. Se você quer dar aulas daquele idioma, se você quer trabalhar numa empresa em outro país. Então, por exemplo, se você, no caso do francês, quer ir morar na França e você quer trabalhar lá, na sua área, arrumar um bom emprego, você não pode falar somente fluentemente, você precisa falar corretamente. Isso será muito importante. Em alguns casos, as pessoas conseguem, mas na maioria dos casos, eles exigem um francês mais correto, porque eles exigem, inclusive, dos franceses isso. E para aqueles que estão começando a estudar agora, ainda que você não saiba o que você realmente vai fazer com o idioma, é importante começar a aprender corretamente. Por quê? Você nunca sabe o futuro. E quando a gente aprende uma coisa de forma errada, nós fossilizamos aquilo. O que significa fossilizar? A gente internaliza aquele erro e depois fica difícil tirar, porque se torna um vício. Existe uma outra palavra além da fluência, que é a precisão. La maîtrise de la langue. A precisão, e também existe essa palavra em inglês. A precisão seria falar o idioma corretamente.
com fluência, mas de forma correta. Então, quando você vir por aí promessas de fale fluente em pouco tempo, pense nisso. A fluência somente por fluência, né? Falar e de repente não conhecer muito vocabulário e falar de qualquer forma só para se comunicar talvez não seja uma boa ideia. No futuro isso pode te prejudicar. Nós temos que buscar sim a fluência, mas também a precisão, um pouquinho de cada coisa. Nós não podemos estudar só gramática em busca de uma fala perfeita sem treinar a fala. No meu curso, nós treinamos todas as competências ao mesmo tempo. Nós treinamos a fala desde a primeira aula, mas também junto com as regras que você precisa aprender para falar corretamente, com o vocabulário. Vamos introduzindo a escrita, a leitura, porque o objetivo é que você fale com fluência, mas também corretamente. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, eu vou deixar aqui as informações. À la prochaine vidéo! Salut!